Bom, fala pessoal, voltamos. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre os principais objetos do Kubernetes. Bom, É, e a gente vai começar falando sobre pod, tá bom? A gente vai começar de fato a praticar um pod, a gente vai entender o que é um pod no Kubernetes e aí a gente vai começar a praticar, colocar a mão na massa, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é um pod, tá? Quando a gente está falando de Kubernetes. O pod, ele é a menor unidade que a gente tem hoje no Kubernetes. Bom, pode ser que daqui a um tempo, sei lá, surja outra, é difícil, mas hoje a menor unidade que a gente tem hoje no Kubernetes é um pod. E vamos entender, é importante a gente entender isso, vou pegar o lapisinho aqui, que ela representa uma instância em execução, tá? Ela não é um container, ela representa uma instância em execução. E ela pode ser de um ou mais containers, tá bom? Que vão compartilhar o mesmo recurso. Isso é importante, tá bom? Quando a gente fala de boas práticas no Kubernetes, o ideal é que um pod execute um único container, tá? Não é o ideal que ele execute dois. Por quê? Justamente pelo fato de que eles vão estar compartilhando os mesmos recursos, tá bom? E no Kubernetes é bacana, é interessante você trabalhar com ambientes isolados, tá? É super importante isso. Beleza. Então, sabendo disso, entenda que o Kubernetes ele é uma instância em execução, uma microinstância. Bom, ele não é uma VM que você vai baixar o sistema operacional todo, não é isso. Bom, você provavelmente já entende a diferença entre containers e máquinas virtuais. Não vou entrar nesse conceito aqui, tá bom? Mas entenda que o pod ele não é um container, ele é uma instância em execução de um ou mais containers no Kubernetes, tá bom? Bom, beleza. Vamos colocar então a mão na massa e vamos aprender um pouquinho sobre esse carinha. Vamos aprender sobre o que é um pod, tá? Fechou, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai precisar começar a configurar esse carinha aqui. Tá bom, vou minimizar aqui, tá? Nessa aula a gente vai falar somente então vai falar somente sobre pod, tá? A gente vai fazer a configuração, então a gente vai subir o nosso primeiro cluster, vamos começar a mexer com pod e aí depois a gente continua nas próximas aulas avançando para os próximos objetos que a gente tem no Kubernetes para não causar confusão na mente e para que vocês possam aprender tranquilo. Afinal de contas, sei que vocês devem estar cheio de task aí no serviço, então vamos com calma, vamos aprendendo aos poucos. Ninguém precisa ficar sobrecarregado, não. Fechou? Vamos lá. Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer então. É uma coisa. É que eu tinha parado a gravação. Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer então. A gente vai instalar o nosso Docker, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos abrir o terminal, tá? Aqui no terminal a gente vai rodar o comando cur, tá? Menos fssl, tá? getdocker.com pipe bash, tá? O que tem nesse getdocker.com? Esse carinha aqui, ó, tá abrindo outro navegador. Esse carinha aqui, ele é o script do próprio Docker para instalação. Bom, então é um script para instalação do Docker Engine que funciona no Linux, funciona no Mac e se você tiver no Windows, eu aconselho que você utilize o WSL, tá? Então, se você tiver no Windows, instala esse carinha aqui, ó, WSL, tem uma documentação oficial da própria Microsoft sobre como instalar o WSL. Bom, é bem simples. Instala aí na sua máquina e vamos embora praticar. O WSL ele vai te atender durante o curso todo, tá? Pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Bom, beleza. Vamos lá. Beleza, vamos colocar para rodar esse comando aqui. E vai pedir nossa senha. Senha de estudo. Isso é importante, tá? É importante que você tenha o estudo da máquina. Vamos deixar rodando aí. Beber uma água enquanto isso.
Beleza, vamos lá. Beleza, ele falou que o Docker está instalado. Vamos fazer um teste antes, só para a gente poder... Beleza. O Docker já está instalado, então. Já temos ele aqui, funcionando. Caso você rode esse comando e não funcione, faça isso daqui. Tá bom? Rode esse script aqui. Pode copiar e colar. Tá bom? Fechou. Para mim não faz sentido, porque eu já estou rodando ele, então ele vai dar esse erro. Se você não tiver, pode rodar à vontade, tá bom? Fechou. Temos o Docker rodando aqui, tá? Docker version. Temos o Docker rodando, é o que a gente precisa. Beleza. Tá, Rodrigo, estou com o Docker instalado. Qual que é o próximo passo agora, então? O próximo passo é a gente instalar agora o kubectl, tá? kubectl, ele não é o Kubernetes. Ele é apenas o binário que faz a comunicação entre o que a gente precisa com o Kubernetes. Ele é a linha de comando que a gente vai utilizar para poder se comunicar com os clusters Kubernetes, tá bom? Então vamos lá. Para a gente instalar o cluster Kubernetes, eu já deixei a doc aqui aberta para facilitar, mas a hora que você for pesquisar aí, você faz o seguinte. Install kubectl. Bom, buscou no Google install kubectl, a primeira que vai trazer para você já é essa install tools, tá bom? Ele é oficial da documentação do Kubernetes. Você vê aqui, ó, kubernetes.io, tá? Essa documentação oficial. E aqui tem o processo tanto para Linux, Mac e Windows. Se você está no Windows, lembrando, eu aconselho que você siga o de Linux, utilizando o WSL, tá bom? Vamos lá. Selecionei aqui do Linux. Primeira coisa que ele vai falar, para a gente fazer o binário, fazer o download do binário, tá bom? Tem a versão para ARM, se você precisar, pode usar. Tá? O meu não é ARM, então faz sentido. Vamos copiar aqui. Vamos lá no nosso terminal. Colar ele aqui. Antes de colar, deixa eu criar uma pasta, acessar uma pasta aqui, para mim poder salvar todo o conteúdo que for baixado e depois eu removo, tá? Beleza. Vamos colar aqui, ele vai baixar o nosso binário. Beleza, baixou. Vamos ver ele aqui. Aqui o nosso binário, tá bom? Se quiser ver mais informações, vamos listar direitinho aqui. Tá o nosso binário, o usuário que ele está atribuído, grupo e suas permissões, tá bom? Fechou. Vamos lá. Temos o binário, o que mais que ele pede para a gente fazer? Ele pede aqui, ó, no passo 2, para a gente validar esse binário. Ele fala que é opcional. Vamos fazer aqui. Vamos ver se esse nosso binário que a gente baixou, se ele é válido. A gente pode utilizar e seguir para a próxima etapa. Ele vai pedir para a gente baixar, então, com esse cur, o validador do binário. Vamos baixar aqui também. Beleza, baixou. Temos aqui o binário e o validador do binário. Bom? Então, maravilha. Beleza, vamos lá. Agora, para a gente poder validar o binário, a gente precisa rodar esse comando aqui para a gente ver se está ok ou não. Ele já até fala aqui embaixo. Se tiver válido, o output que vai sair, né, a mensagem que vai sair na sua tela, é essa daqui, falando que o kubectl está ok. Tá bom? Vamos rodar ele aqui. Beleza. kubectl é ok. Então, nosso binário está válido, tá? Vamos seguir para a próxima etapa. Beleza? Passo 3, instalar o kubectl. Então ele pede para a gente rodar esse comando, tudo, install, vamos rodar ele lá. Ele vai alterar o grupo do nosso binário, né? E vai instalar ele no diretório user local bin. Então se a gente listar esse diretório aqui, a gente vai ver que o nosso binário veio para cá, já com permissões, tá bom? Vamos ver aqui, ó, tá vendo? As permissões mudaram. Agora ela pertence ao grupo do root e as permissões também mudaram. Vamos ver se a gente consegue rolar para cima. Já apaguei. Mas se eu listar aqui, ó, no diretório que a gente está, tá vendo que a gente está dentro da pasta módulo, né? Ainda tem o arquivo aqui, você pode ver que a permissão e o usuário dele era diferente, tá? Mas, enfim, vamos lá.
Ele fala que se você não tiver acesso ao root, você pode instalar isso daqui localmente no seu usuário mesmo, rodando esses comandos aqui, tá? Então, se por acaso precisar, você pode fazer isso. Bom, beleza. Agora a gente pode testar é, o binário que foi instalado, tentando ver a versão dele, tá? Vamos copiar então esse comando, kubectl version, menos client, e vamos colar no nosso terminal. Beleza, ele passou aqui a versão do client, customize, está instalado, está funcionando o nosso kubectl. Ele não é o Kubernetes, ele é somente a CLI que a gente vai utilizar, tá bom? E aí eu já vou deixar uma dica aqui para vocês. Deixa eu limpar a tela aqui. É chato pra caramba toda hora você ter que digitar kubectl alguma coisa, kubectl version. O que eu aconselho vocês fazerem então, tá? Eu aconselho que vocês criem um alias, tá? Dessa forma aqui, ó. Alias k kubectl. O que isso daqui vai fazer? Isso daqui vai criar um alias no seu terminal para que a hora que você rodar o comando k alguma coisa, por exemplo, k version client, igual a gente tinha rodado, ele traga para você a informação, né? Então isso aqui deixa mais fácil para você, porque encurta o comando, né? E no dia a dia isso daqui faz total diferença, tá bom? Então é uma dica que eu dou aí para vocês, para ficar mais fácil para vocês utilizarem, tá bom? Se vocês quiserem isso daqui permanente, é bacana que vocês coloquem no bash de vocês, tá? Bom, beleza. Se vocês quiserem colocar, só colocar no... Opa. Eu utilizo o ZSH, então no ZSH tem o plugin, mas se eu não estivesse utilizando o plugin, eu podia vir aqui no arquivo do próprio ZSH e copiar esse comando aqui e colar dentro desse arquivo aqui, tá bom? Para quem não utiliza ZSH, está utilizando o bash normal, tem o bash RC, que é aqui que vocês vão colocar, tá bom? Só vir aqui no final do arquivo, dá uns enters aqui e coloca aquele comandinho que vai funcionar show de bola, tá? Bom, vamos lá. Beleza, instalamos o kubectl. Qual que é então o próximo passo? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai instalar o Minikube, tá? No caso, a gente pode utilizar diversos componentes para poder fazer isso. A gente poderia instalar o Kubernetes manual, a gente poderia instalar o Kind, a gente poderia instalar o Minikube, que é o que a gente vai fazer, dentre outros, tá bom? Eu particularmente prefiro o Minikube e eu escolhi o Minikube para a gente poder fazer as nossas aulas, porque eu acho ele um pouco mais completo do que o Kind. Então a gente vai seguir utilizando ele, tá bom? Como que a gente vai fazer para usar esse carinha aí? Vamos no Google aqui. Vamos pesquisar por Minikube install. Tá bom? Todos os links vão estar na descrição para facilitar para vocês. Mas eu aconselho que vocês pesquisem assim para vocês já pegarem o costume, tá? É importante. Quem não quiser, pega o link na descrição e aí segue o procedimento que a gente está fazendo aqui, que vocês vão conseguir chegar do outro lado também, tá bom? Então, beleza. Buscamos aqui Minikube install. Vai trazer aqui para a gente a página oficial do Minikube. Vamos abrir ela aqui. minikube.sigs.k8s.io. Bom, beleza. Aqui, se a gente descer um pouquinho, ele fala o que a gente precisa para poder utilizar. Então, a gente precisa de pelo menos 2 CPUs ou mais, 2 GB de memória livre, 20 GB de espaço em disco e internet para poder utilizar, tá? Bom, acredito que dê para utilizar com menos. Isso aqui são recursos que não dá para utilizar com menos, tá? O espaço em disco eu acho que até dá. Tenta aí, mas não é certeza. Isso aqui eu sei que se você não tiver, você não vai conseguir subir, tá bom? Para quem não conseguir subir, eu vou dar uma dica aqui para vocês poderem utilizar e conseguir praticar a aula. Provavelmente vocês não consigam fazer tudo, tá? Mas uma boa parte vocês conseguem fazer. Existe um site que seria o killercoda.com,
aonde vocês conseguem ter esse playground aqui do Kubernetes, tá bom? Ele é gratuito, ele vem a versão do Kubernetes 1.32, se eu não me engano. E vocês conseguem brincar aqui, vocês conseguem subir pod, deployment, réplica set. E aí vai ser bacana para vocês utilizarem para quem não tem recurso suficiente na máquina para poder aprender do mesmo jeito, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição também. Ele é bem interessante. E vocês podem estar utilizando ele, tá? Vou deixar ele subir aqui, beleza. Bom, no Playground, quando vocês abrem aqui, tem aqui o Kubernetes com 2 nodes, tá? Para vocês poderem trabalhar. Tem as questões de CK, que são certificações, onde tem alguns exercícios. Vamos abrir aqui Kubernetes 1.32 para vocês poderem visualizar, tá? Aqui. Fechou. Ele dura 1 hora, tá bom? Depois que você inicia aqui, ele dura 1 hora. Mas, depois que você abre aqui, tá? Não precisa clicar nesse Start aqui, não. Ele dura 1 hora, mas você pode abrir de novo depois dessa 1 hora, tá bom? Tem um reloginho que fica aqui à direita, aqui em cima. Você pode abrir de novo depois desse tempo, tá bom? Então, se a gente vier aqui dar um kubectl menos version menos client, igual a gente fez lá, ele vai trazer as informações também. Ele é um ambiente Kubernetes igual que a gente vai estar provisionando aqui, tá bom? Mas, enfim, vamos voltar, vamos fechar isso aqui, vamos voltar para o Minikube e vamos seguir com a instalação. Na instalação aqui, a gente tem ele tanto para o Linux, Mac e o Windows, tá bom? Novamente, no Windows, aconselho vocês seguirem o passo do Linux utilizando o WSL, tá bom? Beleza, selecionamos aqui o nosso sistema, a nossa arquitetura, release vai estar na stable sempre, né, que é a versão mais estável, e o tipo de instalação que é o binário. E o que a gente vai fazer? Vamos copiar aqui o comando. Qual que é o comando que a gente vai copiar? Primeiro a gente vai baixar o binário do Minikube. Então vamos copiar isso aqui, vamos no nosso terminal e vamos colar isso daqui e vamos baixar. Beleza? Tem mais um pouquinho de água, né? Fechou. Baixamos o binário aqui, vamos conferir. Beleza? Binário do Minikube baixado. Tá? Vamos instalar agora esse binário, tá bom? Vamos copiar esse sudo que tem aqui embaixo. Deixa eu dar um zoom para vocês. Vamos baixar esse binário aqui. Bom? Instalar o binário, perdão. Você vê que ele vai instalar o binário no mesmo diretório, né? No USTR local bin, tá bom? Minikube, e depois ele vai remover o que está nesse nosso diretório aqui, porque ele vai ser lixo, tá bom? Então, beleza. Instalamos, tá? Você vê no diretório que a gente estava, ele já removeu. E lá no /usr/local bin, ele já está lá com permissões, tá? Vamos listar com mais informações aqui para a gente poder ver. Ele está igual tá o kubectl, está no grupo e usuário root e com as mesmas permissões, tá bom? Tá, beleza, instalamos. Como que a gente confere agora isso daqui? Bom, para a gente conferir, vamos apagar aqui, né? Isso aqui. O que a gente vai fazer agora? Dar um Minikube menos help para a gente poder conferir se ele está instalado certinho. E a gente consegue ver aqui que ele traz para a gente o manual do Minikube, tá bom? O que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos provisionar então. A gente já tem tudo instalado, a gente já tem o Docker instalado, a gente já tem o CLI do Kubernetes, que é o kubectl instalado, então a gente consegue se comunicar com o Kubernetes. E a gente tem já instalado também o Minikube. Agora a gente precisa subir o nosso cluster, tá bom? Eu vou subir aqui um cluster com 3 nós, tá bom? 2 workers e um master, tá? Se você não quiser, não precisa subir, só roda o comando sem passar alguns dos componentes que eu vou passar aqui e vocês vão ver aqui abaixo, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa, Minikube Start, tá? Minikube Start para a gente poder instanciar
o nosso cluster. Se você rodar só Minikube Start, ele já vai subir para você um cluster aí com um nó. Tá bom? Eu, no caso, estou especificando aqui que eu quero 3 nós. Tá bom? Quero 3 nós. Eu estou especificando também que eu quero a versão 1.32.3 do Kubernetes. Tá? Aconselho que vocês especifiquem essa versão aqui também, para que ele não baixe a 1.3.3. Não que tenha problema, mas eu aconselho que vocês baixem essa mesma. E eu falo para ele aqui que eu quero que ele salve isso daqui num perfil. O Minikube ele tem perfis, né? Então você pode criar vários clusters aí, cada um com configurações diferentes, para você poder brincar e ter diversos home labs aí, tá bom? Um home lab muito mais simples, mas não deixa de ser um home lab, tá bom? Então vamos colocar ele para rodar aqui. Ele vai começar a subir. O primeiro que ele vai subir é o nosso nó primário, ou seja, é o nosso control plane, tá bom? E ele vai se chamar home lab, tá? Ele subiu já meu control plane, né, chamado de home lab. Ele subiu o worker 2 e ele subiu o worker 3 e já estamos aqui com o nosso cluster ok. Como que a gente vê agora o nosso cluster, tá? Vamos lá. Vamos limpar a tela aqui primeiro. Vou aumentar isso aqui para ficar mais visível para vocês. Vou aumentar aqui um pouco também. Assim tá bom para vocês, né? Bom, vamos lá. Primeiro comando que a gente vai rodar é kubectl get nodes, tá? Para a gente poder ver um pouquinho dos nodes que a gente tem aí, tá bom? Então a gente consegue ver aqui que subiu para a gente 3 nodes, conforme eu solicitei. Os nós eles estão com status de read, então eu já posso começar a utilizar eles. Eles têm aqui a questão de rules. Mais para frente a gente vai aprender sobre isso, mas basicamente elas servem para controlar quem pode subir em cada nó, né? Ou seja, no control plane, né, nesse primeiro nó aqui, nesse home lab, somente quem tiver acesso a essa rule de control plane consegue subir. Ou seja, não vai ter microserviço aqui, tá? É aquelas questões de boas práticas de gerenciamento de nós do Kubernetes, na qual eu comentei com vocês lá no começo, tá bom? Aqui tem a idade deles e tem também as versões dos nossos nós, tá bom? Bom, beleza. Fechou. Vimos aqui então o nosso nó. Vamos começar agora, de fato, a brincar com o pod. Vamos começar, de fato, a mexer nesse carinha. Vamos começar a rodar ele aí e aprender de fato. Então, primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai subir aqui um pod para a gente poder entender como que sobe um pod, poder ver e poder verificar ali informações desse pod, para que vocês comecem a se familiarizar aos poucos com a questão de pod, o que ele é, para que ele serve, para que vocês consigam pegar aos poucos o conceito de pods, tá bom? Então vamos lá, como que a gente sobe um pod? Primeira coisa, kubectl menos help, a gente consegue ver todos os comandos que a gente tem aqui, tá bom? Então a gente tem os comandos básicos, tá? Que são o comando de create, expose, run, set, e aí a gente já tem os comandos mais intermediários, que é o explain, get, edit, delete. E a gente vai entrar em todos esses comandos aqui, a gente vai falar sobre todos eles ao longo do curso, tá bom? Vai falar, então pode ficar tranquilo em relação a isso, tá? Mas vamos aos poucos, um de cada vez. Vamos criar o nosso primeiro pod. Tá, primeira coisa, para a gente criar um pod, a gente vai usar o comando kubectl run, tá? E o que a gente vai fazer? A gente quer subir um pod, vamos dar um nome para esse pod então. Meu pod vai se chamar Web App, tá bom? Web App 123. Tá, e a gente precisa passar uma imagem para essa aplicação, né? Como que é a imagem? Vamos usar o Nginx aqui só para a gente testar. Então a gente vai colocar "-image" e a imagem que a gente quer, tá bom? Então beleza. Vamos dar um Enter aqui. Beleza. Isso aqui que criou o nosso pod. Então se ele criou o nosso pod, vamos rodar o comando kubectl get
pods para que a gente consiga ver se esse nosso pod está rodando, tá? E beleza, ele trouxe aqui para a gente kubectl get pods, ele trouxe o nosso pod web app 123, tá bom? Fechou. Então o nosso pod ele está rodando, ele não teve nenhum restart e ele está aqui a 11 segundos rodando, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente pode observar mais informações sobre esse nosso pod, tá bom? Então a gente vai rodar aqui, ó, kubectl describe, tá? Pods web app 123, que é o nome do nosso pod, tá bom? Dando um enter aqui, ele vai trazer diversas informações sobre esse nosso pod, tá bom? Então ele vai trazer nome, vai trazer namespace, a gente vai entrar nesse conceito aí daqui a pouco. Vai trazer também a questão de prioridade, service account, que a gente vai aprender, fora outras informações, como o container, né? Então todas as informações de container, qual que é o ID desse nosso container, qual que é a imagem que ele está utilizando. Esse aqui, no caso, é o nome do nosso container. Se tivesse outro, teria aqui o nome do outro container também, tá bom? Tem a porta que esse container utiliza, host port, todas essas informações elas ficam aqui disponíveis, tá bom? Como a gente não especificou, obviamente não vai estar aqui mostrando, tá? Seria somente se a gente tivesse especificado. Por padrão, o Nginx ele espera requisições na porta 80, então se a gente for testar, a gente vai utilizar a porta 80. Inclusive, vamos fazer isso agora para que a gente consiga ver, tá? Um ponto importante antes da gente fazer isso, tá? Quando você der um describe, você consegue ver algumas informações de log aqui embaixo, mais voltada a eventos que aconteceram. Em alguns momentos, aqui vocês conseguem pegar erros. Quando sua aplicação estiver dando erro, você pode dar um kubectl describe, né, no seu pod, e aí ele vai ter esse campo de eventos aqui, e no campo de eventos você consegue ver mais informações desse seu pod, tá bom? Ver os logs dele ali, eventos na verdade, não são logs. Os logs a gente vai ver agora com outro comando. E qual que é esse comando que a gente vê os logs? A gente vai rodar o comando kubectl logs, tá? O nome do nosso pod, que é o web app 123, e vamos dar um enter aqui, tá? Então, o que ele tem de log aqui? Tem o processo que foi ali iniciado, né? Do nosso Nginx. E é isso que vai ter aqui de informação, tá bom? Se a gente tivesse gerando em tempo real, a gente conseguiria acompanhar com "-f", tá? Mas como não tem nenhum log ali sendo gerado em tempo real, então não tem porquê. Mas, enfim, se quisermos ver os logs, a gente usa o kubectl logs, tá bom? kubectl logs e o nome do pod, tá? A gente consegue obter os logs desse nosso pod para a gente poder debugar. De repente a sua aplicação começou a dar um erro. Pô, não está subindo, o que está acontecendo? Dá uma olhada nos logs. Lá você consegue ter mais informações. É só você rodar o comando kubectl logs e o nome do seu pod, tá bom? Relembrando, para pegar o nome do pod, kubectl get pods, você consegue ver o nome do seu pod aqui, tá? E aí você vem e roda kubectl logs web app 123, que é o nome do nosso pod, igual tá aqui, né? A gente cola ele aqui e dá um enter, ele vai trazer, tá bom? Tá, mas e se eu quiser testar esse carinha? Se eu quiser ver? Vamos testar então, vamos fazer o seguinte. No Kubernetes a gente pode fazer um port forward, que seria o quê? Seria a gente expor essa nossa aplicação em uma porta do nosso computador. Então vamos lá. kubectl port forward web app 123, né, que é o nome do nosso pod. A gente vai expor ele na porta 8080, tá? Do nosso lado. E essa porta 80, toda requisição que chegar para ela, ela vai direcionar para a porta 80, que é a porta do container, tá bom? Então, o Nginx ele espera uma requisição na porta 80
Então, por sua vez, a gente vai fazer com que toda a requisição da porta 8080 seja direcionado para a porta 80, tá bom? Vamos dar um Enter aqui. Ele falou que foi feito um forwarding no nosso IP de localhost na porta 8080. Então vamos copiar isso daqui, vamos aqui no nosso navegador, né? E vamos colar. Beleza, tá funcionando, tá? Conseguimos acessar, posso dar um refresh aqui, ó. Não vai cair, tá de boa. Vamos fazer um teste mudando essa porta aqui, tá? Só para vocês verem como ela é importante. Paramos aqui o port forward. Vamos mudar aqui para a porta 87979. Pronto. Beleza. Fechou. Falou que foi feito o forward aqui. Então, tudo que chegar aqui, ele vai mandar para a porta 80. Copiar. Vamos aqui. Colar aqui. Ah, só relembrando, se a gente recarregar isso aqui, ela já vai estar fora de ar. Por quê? Porque a gente cancelou o port forward. Então, não vai estar funcionando. Então, vamos colocar o nosso novo endereço aqui. Tá bom? Porta 7979. Ele vai redirecionar para a porta 80. E aí a gente vai conseguir acessar de novo o nosso Nginx, tá bom? Bom, vamos lá. Se a gente quiser, a gente pode dar um cur aqui localmente também. Deixa eu abrir um outro terminal. Aqui, beleza. Deixa eu ver o tamanho que a gente está usando. Esse mesmo, beleza. Vamos dar um cur aqui. Cur, o mesmo IP, a mesma porta. Ele vai mostrar aqui para a gente a página do Nginx que a gente estava utilizando. Bom? Bom, beleza. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos parar esse port forward aqui. Vamos limpar essa tela aqui. Beleza. kubectl get pods. Beleza. Aqui está nosso pod, está rodando. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos matar esse pod para ver o que acontece. Ver se ele vai ser recriado, se ele tem a resiliência que eu comentei, o que acontece, tá? Vamos lá. Então vamos usar o kubectl delete pod, tá? Ou delete pods. Bom. E o nome do nosso pod, qual que é o nome dele? Web App 123. Bom, vamos deletar. Beleza, falou que foi deletado. Vamos ver aqui. kubectl get pods. Já era, o nosso pod ele foi deletado. Não tem mais nada aqui. Tá? Vou dar de novo. Vocês veem que não tem nada que não foi recriado. Tá bom? Por quê? Porque um pod é o mínimo, o menor objeto do Kubernetes. Ele é um recurso simples, tá? Ele é um recurso que você vai utilizar criando ele sozinho somente em ambientes de teste. Não vai ser em ambientes produtivos nem em ambientes de homologação. Somente em ambientes de teste para você poder brincar, um home lab da vida, algo assim, tá bom? Bom, beleza. Vamos criar esse pod aqui de novo. kubectl run. Beleza, criamos ele aqui de novo. Vamos ver aqui, kubectl get pods. Fechou, nosso pod está rodando, né? Tá lá bonitinho. Fechou. O que a gente vai fazer? Além da gente ver ele, as informações dele com o describe, tá? Usando o describe, conforme a gente estava fazendo assim, a gente consegue ver também o arquivo de manifesto. Lembra que eu comentei que o Kubernetes ele é descritivo, ele tem um manifesto, então a gente consegue criar recursos no Kubernetes através de um arquivo YAML. Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos primeiro ver esse pod que a gente tem criado aqui hoje, tá? Através do arquivo YAML dele. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? kubectl get pods. Qual que é o pod que a gente quer ver? Web App, tá? Então estamos obtendo ele aqui. Como que a gente quer ver? A gente quer ver o output dele como YAML. Então a gente vai colocar -o YAML, tá bom? E aí tanto faz se a gente coloca junto ou separado. Eu particularmente prefiro colocar junto, tá bom? Então kubectl get pods, nome do nosso pod -o YAML,
vai trazer o manifesto desse nosso pod, tá bom? Então damos um Enter aqui. Vocês podem ver que ele traz um arquivo YAML, tá bom? E aí nesse arquivo YAML, vocês vão notar que tem diversas configurações, né? Qual que é a API, qual que é o tipo de recurso, né? O kind aqui, questões de metadata, tudo isso aqui tem, fora outras informações que são colocadas pelo próprio Kubernetes depois que ele é criado. Então, o que ele faz? Ele coloca uma data de criação, ele coloca também uma versão desse recurso, um número de identificação para ele desse objeto, fora outras informações, tá bom? Então, eu quero ver o meu recurso que eu criei, seja ele qual for, através de um YAML. Você pode usar o "-o YAML para você poder ver essa informação, tá bom? Bom, beleza, vamos limpar a tela aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse nosso pod aqui, então vamos dar um kubectl delete pods web app 1, 2, 3 e a gente vai criar um pod, tá? Via manifesto, para vocês verem como é o manifesto mais puro antes de você criar, tá bom? Então beleza, vamos abrir aqui o VS Code, que eu acho que ele é melhor para a gente poder trabalhar, tá bom? Dá um code ponto aqui para ele abrir o diretório que eu tô. Vamos apagar esses dois arquivos aqui, que são os binários lá que a gente baixou. Isso aqui não importa pra gente, tá? Beleza, vamos lá. Vamos criar um arquivo aqui chamado pod.yaml. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Beleza. E fica mais visível assim para vocês. Beleza, uma dica que eu dou, tá? Vem aqui nas extensões do VS Code, instala a extensão Kubernetes. Tá bom? Instala essa versão aqui para que vocês consigam ter um apoio do VS Code no momento da criação dos recursos. Isso aqui vai ajudar vocês bastante, principalmente no dia a dia, tá bom? Então, o que a gente quer criar? O que a gente quer criar? A gente quer criar um pod. Então, se eu digitar pod aqui, ele já vai me dar essa opção aqui, ó, de Kubernetes pod, tá? Se eu der um Enter aqui, ele já vai me criar para mim uma estrutura básica do pod do Kubernetes, tá? E o que eu tenho aqui numa estrutura básica de um pod? Bom, primeira coisa, a gente tem o API version, tá? O API version é importante. Cada recurso do Kubernetes, ele tem um API version diferente. Então é importante que você se atente ao API version do recurso que você está criando. Eu não tenho certeza do API version que o pod utiliza. O que eu posso fazer? Duas coisas. Primeiro, e mais indicada, você vai no Google e busca Kubernetes pod. Ele provavelmente já vai te trazer a doc do Kubernetes, tá? Se ele não te trouxer a doc do Kubernetes, se você quiser acessar a doc manual, acesse o site kubernetes.io. Ele vai te trazer para a página inicial do Kubernetes. Você vem aqui em cima, ó, em Documentation, tá bom? Ou documentação, depende se o seu tiver traduzido. Tem a opção aqui à direita de idioma, tá bom? Tem português de Portugal, mas já serve, tá? Beleza, vamos em documentação. E aqui, o que a gente tem? A gente tem qual que é a forma de você trabalhar na documentação do Kubernetes. Isso aqui é uma dica importante para você poder utilizar no dia a dia. No Kubernetes, quando você estiver utilizando a documentação, se você buscar, por exemplo, pod e você não achar o que você precisa, o ideal é que você busque, por exemplo, pod task, tá? Essa é a melhor maneira de você utilizar. Por quê? Quando você buscar por pod task, o ideal é que você olhe sempre as URLs. Se a URL tiver essa opção de task aqui, ela vai ter exemplos para você utilizar, entendeu? Então, por isso que é sempre mais importante que você, dependendo do que você for fazer, você utilize o nome do que você quer fazer,
espaço task, tá? No caso de um pod simples, que é um recurso mais simples, os recursos, na verdade, do primeiro módulo, você não precisa buscar como pod task ou deployment task, não é necessário, tá? São recursos mais básicos, então se você buscar por pod, ele já vai trazer para você a documentação do pod ali para você poder brincar com ela, tá? E nela vai ter alguns exemplos também. Então, se a gente abrir aqui essa documentação, ele vai ter uma explicação do que é o pod e ele vai ter também alguns exemplos para você, tá? De um pod simples, tá? Como que você vai aplicar, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Fora outras informações que ele vai trazendo aqui mais abaixo, tá bom? Mas, enfim, sabemos então que podemos consultar a documentação e eu falei que existem duas maneiras de você trabalhar com essa dúvida que você tiver. Qual que é a outra? A outra é o seguinte, existe um comando na CLI onde você meio que consulta a documentação do Kubernetes via CLI. Você consegue obter informações dos recursos, como qual que é o componente que é aceito em determinado campo, qual que é a explicação daquele componente, você consegue fazer isso. E como que você consegue? Simples, você vai rodar o comando kubectl explain pods, que é o nome do recurso que a gente quer. Beleza. Quando a gente roda esse comando, ele traz para a gente aqui qual que é o kind que a gente tem que colocar no nosso manifesto. Então, o kind que a gente tem que colocar é pod. Vamos até conferir aqui. E o version v1. Vamos conferir com o que a gente tem no nosso VS Code. Qual que é o kind que ele criou? Pod, com P maiúsculo. O API version v1. Então, beleza, tá certo. Tá? Bom, maravilha. Eu quero saber o que eu posso colocar nesse metadata aqui. O que eu posso colocar nesse cara aqui? Vamos no nosso terminal, então. Você vai ver que existem alguns campos. Quais são os campos? API version, kind, metadata, spec, status. A gente quer saber sobre o metadata. Tá? Ele tem uma explicação falando, o metadata é um objeto meta. Tá? Ele tem aqui uma explicação e uma documentação também. Você pode acessar, dar uma olhada se você quiser. Não tem problema. Mas o que a gente vai fazer? A gente quer ver o manual do pod, mas além do manual do pod, a gente quer ver o manual especificamente do metadata, tá? Então a gente vai dar um pods, ponto, o campo que a gente quer entrar. A gente quer entrar dentro de metadata, tá? Para ver a documentação. A gente coloca esse ponto aí. Vamos dar um enter. Ele vai trazer a documentação toda do metadata, tá bom? Tudo que a gente pode colocar de campo dentro do metadata, tá? Beleza, vamos dizer que a gente queira ver sobre annotations agora. O que a gente pode colocar dentro de annotations? O que a gente vai fazer? Mesma coisa, vamos copiar isso daqui, annotations, né? Setinha para cima. Então a gente quer um explain agora entrando dentro de pods. Vamos entrar dentro de metadata. E dentro de metadata vamos entrar dentro de annotations, tá bom? Pulamos aqui, ponto annotations e vamos dar um enter. Ele trouxe aqui para mim que o campo annotations é um campo do tipo map string, né? E uma breve descrição e também uma documentação, caso a gente queira ver, tá bom? Então tudo vai ter documentação direcionando para você, para que você aprenda como que você pode colocar essas informações. Então é importante que você saiba se movimentar dentro da documentação do Kubernetes e que você saiba se movimentar também na documentação do Kubernetes via CLI. Bom, super importante isso. Bom, beleza. Vamos voltar lá para o nosso manifesto então e vamos começar a preencher ele. Tá? Então sabemos que aqui é a API que indica o recurso. Qual que é o tipo de recurso? Estamos criando um pod. E aqui o metadata. O que tem no metadata? Eles são configurações onde a gente vai passar nome. Então vamos colocar aqui o nome web server. Vamos usar a imagem do Nginx de novo, somente para que a gente possa testar, né? Somente a fim de teste. E aí vamos colocar uma label. Pô, para que serve uma label? O que eu faço com isso?
Uma label, você entende ela como uma etiqueta. Imagina que você vai viajar, você está lá com a sua mala, e aí você coloca uma etiqueta nessa sua mala para que você possa identificar. Bom, então o que que você vai colocar nessa sua mala aí? Pô, você pode colocar um nome, você pode colocar o seu nome na etiqueta, tá? Então vamos dizer que você coloque aqui, você coloque na label o seu nome, vamos colocar aqui, Maria. Então, na minha label, eu tenho lá a identificação que esse pod pertence a Maria. Ah, não pertence a ela. Minha label que eu estou fazendo pertence, sei lá, a Pedro. Vamos colocar aqui então. Esse pod pertence ao Pedro. A label é Pedro. Isso daqui é uma tag de identificação, tá bom? Ah, vamos falar então agora num termo mais técnico. Eu preciso identificar isso daqui, que essa label, eu vou colocar que ela o tipo dela, que ela vai ser uma type. Qual que é o type? O type é o web server, tá bom? A label pode ser qualquer coisa que identifique para você, desde um, desde um name, tá? Até mesmo qualquer outra coisa. Uma fruta, tá bom? Então você pode colocar uma fruta, qualquer coisa que seja pertinente para você poder trabalhar. Obviamente, geralmente você vai trabalhar com algo assim, type, app, alguma coisa que te traga a identificação de verdade, tá bom? No caso aqui, vamos deixar o type e vamos partir para a etapa de baixo, tá? Que mais? Agora, saindo do metadata, a gente tem aqui a parte de spec, tá bom? O que a gente tem na parte de spec, né? Na parte de especificação ali do nosso pod? A gente tem o container, tá bom? O container, o que a gente vai ter aqui? É onde a gente vai de fato passar todas as configurações pertinentes àquele nosso container. Vamos criar então um container chamado nginx, tá? Com a imagem do nginx, tá bom? E a gente tem uma questão interessante aqui, tá? Que são as questões de recursos. Eu vou comentar sobre ela agora, mas a gente não vai utilizar, tá bom? Lembra que eu falei que o pod ele compartilha recursos, tá? Então é assim, é aqui que a gente vai colocar esses recursos, tá bom? Que a gente vai limitar qual que é o topo de recurso que ele pode consumir do nó que ele está trabalhando. Então, de repente, a gente fala, ó, esse pod ele só pode consumir 1 GB de memória. Então, esse pod vai consumir 1 GB no máximo de memória do seu nó, tá? E você pode colocar tanto o máximo quanto o mínimo, tá bom? Você pode fazer isso daí. Mas isso aí é um conceito para outra aula. Só estou falando aqui para vocês, porque como ele já vem no modelo, então é importante que vocês já tenham essa noção. Quando vocês chegarem lá nessa etapa, não chega tão cru, tá bom? Beleza, vamos tirar isso aqui. Ele vai ficar amarelinho assim porque ele fala que um ou mais containers não tem especificação de recurso. E isso daqui pode causar problema com os pods que estiverem nesse cluster, tá bom? Pode desconsiderar essa mensagem e seguir, tá? Bom, beleza. Que mais? Ele tem aqui para gente o campo de porta, tá? A porta que a gente quer especificar para o nosso container, tá bom? Qual que é a porta que a gente vai especificar? Vamos colocar aqui para ele rodar na porta 80, que é a porta padrão do Nginx, tá? E lembra que eu falei que o pod ele pode ter um ou mais containers? Lembra? Eu falei isso? Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar mais um container aqui, só para a gente poder brincar. Vou colocar aqui. A gente faz, copia esse trecho aqui, tá? Onde contém a configuração do container, e vamos criar uma nova lista de especificação do nosso novo container. Qual que vai ser o nome dele? Vamos colocar o nome de Apache.
A imagem, vamos colocar HTTPD. E a porta vai ser 80 também. Bom, beleza. Configuramos isso daqui. Vou fechar essa mensagem aqui. Configuramos então, temos tudo preenchido. Vamos abrir um terminal aqui mesmo. O VS Code. Beleza. Fechou. O que a gente vai fazer? Vamos aplicar esse arquivo agora. Vamos subir um pod via arquivo. Como que a gente faz isso? Vou dar aqui um kubectl apply com "-f", indicando que é o arquivo. E qual que é o arquivo? pod.yaml. Bom, vamos dar um enter aqui. Ele está falando aqui que está duplicado, ele está dando um warning para a gente. Isso daqui não vai fazer com que ele não funcione, tá? Mas ele está falando que a especificação está duplicada. Isso daqui é pertinente que você ajuste. Mas ele falou, ó, eu criei para você, tá? Vamos ver qual que é o status atual do nosso pod. Então, qual que é o comando para a gente ver o status atual do nosso pod? kubectl get pods, tá? A gente consegue ver aqui que ele deu um erro, tá? Ele está dando um erro. Vamos agora, então, entrar naquele processo de debugar esse erro. Vamos ver o que está acontecendo. E outro ponto importante. Tá vendo aqui que ele está como read e 1/2? O que está acontecendo? Esse 1/2 é porque temos aqui dois containers, tá vendo? Dois containers. Então, desses dois containers, apenas um está de pé, tá? Ó, só tem um de pé. Um deles está falhando. Vamos dar uma olhada então nisso daí. Vamos copiar aqui o nome do nosso pod. Vamos dar um kubectl describe pods e o nome do nosso pod, tá? E aí, vamos abrir isso aqui mais. Beleza. Aqui a gente tem as especificações então do nosso pod, quando a gente dá o describe, né? Vamos descer para aquela parte aonde a gente começa de fato a debugar, que são informações, e aqui de fato a gente começa a ver os containers, tá bom? Bom, vamos lá. Fechou. O que tem aqui? Containers, lembra que eu falei que a gente, se tivesse outro, ele estaria aqui abaixo? Exatamente isso. No Nginx, a gente tem aqui todas as informações referente a ele. Inclusive, uma muito importante, que é o status. Qual que é o status do nosso container Nginx? Ele está com status running. Então, o Nginx está saudável. Já sabemos que o problema não é no Nginx. Tá? O Nginx está rodando liso. E aí a gente tem também o Apache, que é o nosso segundo container que a gente criou. E qual que é o status dele? Waiting. Por quê? Por que ele está em wait? Qual que é a razão dele estar em wait? A razão é porque ele está em crashback. Ele não consegue subir. Tá? Então, o porquê que ele não consegue subir? Porque eles estão dividindo a mesma porta, que é aquele warning que a gente recebeu lá em cima. O que a gente vai fazer? Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui e colocar a porta 81 para ele poder subir, tá? Para ver se ele sobe, né? Primeiro fazer isso, vamos testar e ver o que acontece. Outro local, antes da gente aplicar, outro local que a gente pode ver, além de ver aqui as informações do container apenas. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode descer até aqui embaixo e ver a parte de eventos, tá? Nos eventos, ele mostra para a gente tudo o que foi acontecendo quando ele estava instanciando o que a gente pediu. Bom? E o que ele falou? Ó, eu criei para você o pod no Node 2, tá? Peguei a imagem do Nginx, consegui baixar ela com sucesso, criei o container do Nginx, startei esse container do Nginx e beleza, agora eu estou baixando a imagem do Apache. Ou seja, existe uma ordem de sequência lógica que é respeitada de acordo com a lista que você coloca aqui. Então, se colocamos primeiro o Nginx, vai ser primeiro o Nginx que vai ser criado. Depois vai ser criado o Apache. Beleza? Bom, vamos continuar aqui a nossa análise.
Beleza, então ele falou, ó, estou conseguindo baixar com sucesso aqui a imagem do Apache, tá? Baixei ela com sucesso. Eu vou tentar criar agora o container do Apache, tá? Eu vou startar o container do Apache. Pô, consegui startar o container do Apache. E aí, logo em seguida, ele fala pra gente? Ele fala que ele teve um erro no container do Apache, tá? Para tentar subir. Então, qual que é uma outra forma da gente debugar esse erro que houve antes da gente fazer essa correção? Vou voltar para 80 aqui, a gente não aplicou, mas vou deixar em 80. Outra forma da gente debugar seria usarmos o kubectl logs, o nome do nosso pod. Qual que é o nome do nosso pod? Vamos pegar aqui em cima, metadata no campo name, web server. Vamos copiar, vamos colar aqui e vamos olhar para ver o que está acontecendo. Beleza. Como a gente tem dois containers aqui dentro, ele vai trazer esses logs e provavelmente vai prevalecer o que estiver estourando ali mais logs, o que tiver geralmente em primeiro, que no caso é o do Nginx. E isso não é interessante para a gente. Por que não é interessante? Porque o Nginx está funcionando. Nosso interesse é em outro container, é no container do Apache. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver qual que é o nome do container. O container realmente se chama Apache. Vamos copiar aqui. A gente vai fazer o seguinte. Vamos dar um kubectl logs web server, certo? Que é o nome do nosso pod. E vamos agora especificar o container, tá? Qual que é o container? O container é "-c", né, para a gente especificar o container, e ele se chama Apache, tá bom? Beleza, conseguimos obter somente os logs do Apache, tá? E aí, beleza, aqui ele está falando que ele não conseguiu subir o serviço do Apache, tá? Ele não se qualificou para subir na porta 80, por quê? Porque ele fala aqui, ó, code not bind to address na porta 80, ou seja, ele tentou atachar o nosso container na porta 80, porém essa porta 80 já está em uso por outro processo. Quem que é o outro que está utilizando? É o Nginx, entendeu? Então, utiliza sempre esses meios. Usa um describe para você tentar debugar, não conseguiu? Parte para um logs e começa a dar uma olhada nos logs. Os logs geralmente vai te mostrar o que está acontecendo, igual foi o caso aqui. O endereço ele já está em uso, tá? Então ele não consegue atachar no localhost a porta 80. Bom, então vamos mudar aqui. Vamos colocar na 81 e vamos aplicar essa configuração, tá? Vou beber uma água rapidinho. Beleza, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar um kubectl replace, tá? -f, tá bom? pod.yml, tá bom? Beleza. Ver se eu mudei alguma coisa. Perdão. Como é um arquivo, o que a gente vai fazer? A tela aqui. A gente vai rodar o kubectl apply, tá? -f, agora sim. pod.yml, que é o nome do nosso arquivo. Bom, vamos dar aqui um enter. Tem alguma indentação que está errada aqui. Vamos ver. Ó, na verdade não é referente à indentação, tá? O que acontece aqui? O pod, ele não pode ser atualizado, tá bom? Alguns campos do pod, até esqueci de falar sobre isso daí. Alguns campos do pod não podem ser atualizados, tá bom? Como informações do container. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos listar aqui o nosso pod, tá? kubectl get pods.
tá? Vamos deletar esse pod, tá? Então vamos fazer o seguinte: kubectl delete pod, tá? Web server, vamos deletar. E aí depois que a gente deletar, a gente recria o pod novamente, tá? E aí eu vou mostrar para vocês outra forma de fazer isso também, além de deletar, tá? Então, beleza. Pod deletado, vamos agora recriar ele. kubectl apply -f pod.eno, tá? Beleza. Falou que o pod foi criado com sucesso. Vamos dar agora, vou limpar a tela aqui, kubectl get pods e vamos ver como que tá. Pô, ele falou aqui para mim, ó, tá falhando novamente, alguma coisa não tá saudável. Vamos ver o que que é. kubectl describe novamente nos pods. Quem que tá falhando aqui? É o servidor do Apache de novo, é o container do Apache. Vamos ver o porquê. O erro já está meio que óbvio, mas vamos primeiro analisar para que a gente possa entender o porquê, tá bom? Vamos lá. kubectl logs web server, vamos no Apache lá novamente, tá bom? Vamos lá. Ele está tentando atachar novamente na porta 80, tá? Por quê? Porque o... Eu só conferir se salvou o arquivo ou não. Eu estou com o save automático aqui. Vamos conferir antes se o nosso arquivo, o nosso pod, ele realmente está com 80. Então vamos fazer o seguinte: kubectl get pods, a gente já segue. kubectl get pods. Vamos pegar aqui o web server e vamos ver o arquivo YAML dele para a gente ver qual que é a porta que está setada aqui. Bom, -o YAML. Beleza. Vamos subir aqui. Cadê os nossos containers? Aqui. Opa. Beleza. O que está acontecendo? Apesar de a gente ter colocado aqui o Apache na porta 81, o Apache ele escuta na porta 80, então isso daqui não iria funcionar. Bom, não iria ter como a gente fazer isso daqui. Então o que a gente vai fazer? Mais para frente a gente vai fazer outras formas que fariam com que isso funcione, mas por agora a gente vai remover, tá, esse Apache daqui, tá? E aí vamos utilizar isso daí para a gente aprender como que a gente aplica esse arquivo de novo, sem ter que rodar o comando de delete e depois um comando de apply, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos rodar o comando kubectl replace -f pod YAML --force, bom? Ou seja, ele vai replicar esse arquivo aqui por cima do que tem hoje, então ele vai conseguir deletar sem que a gente tenha que rodar dois comandos de uma vez, tá bom? Então, o replace ele é usado justamente para sobrescrever um conteúdo atual, tá? No caso de um pod, se atente a isso, o replace ele vai primeiro deletar e depois ele vai criar novamente, tá bom? Então vamos ver aqui se o nosso pod está saudável agora. kubectl get pods. Agora o nosso pod ele está saudável, tá bom? Vamos ver aqui como que ele está, então, se a gente consegue fazer um port forward. kubectl port forward. Vamos deixar na porta 7979 mesmo. Tá? Vamos mudar o nome do pod aqui. Web server, né? Beleza. Bom, vamos copiar o endereço aqui. Vamos no navegador. Vamos colocar aqui. Beleza, está funcionando, tá? Vamos agora mudar. Vamos tirar o Nginx, vamos colocar o Apache só para a gente ver e a gente usa o replace de novo, tá bom? Vamos matar aqui esse port forward. Vamos mudar o nome aqui para Apache. Tá? O nome pode ser qualquer um, então vamos deixar até Apache 123 para que vocês tenham essa clareza, tá? E vamos mudar aqui a imagem para HTTPD, que é a imagem do Apache, e vamos colocar ele para rodar na porta 80, tá bom? Vamos lá.
Então vamos dar um kubectl replace, lembrando, pod, esse recurso do pod, esse componente do pod, que seriam os containers, a gente não tem como atualizar, a gente precisa deletar e recriar, tá bom? Então vamos lá. Replace --force. Ele vai deletar o conteúdo e criar novamente, tá bom? Fechou. Deletou, recriou, vamos ver se o nosso pod está rodando. kubectl get pods. Beleza, o pod ele está rodando, né? Tá saudável, 12 segundos. Vamos fazer um port forward nele também. kubectl port forward. Vamos deixar na mesma pasta, na mesma porta, e vamos lá no navegador para a gente poder visualizar isso aí. Antes estava com o Nginx, vamos atualizar agora. Agora ele já mostra a mensagem, né, que é mais simples, que é a do Apache, falando que está funcionando, tá bom? Bom, vamos só parar esse port forward aqui, tá bom? Mais uma coisa que eu queria passar para vocês também, antes que eu esqueça, né? Eu já ia finalizar, mas vamos passar mais um componente aqui. Existe uma outra forma da gente atualizar a imagem desse pod, que seria com o comando kubectl set. E o que a gente quer setar? Imagem, tá? Então, image. No recurso, qual recurso que a gente quer? O pods. E qual que é o nome do pod? Web server, tá? A gente vai passar a flag, então, -image. E a gente vai passar aqui nginx. Vamos colocar até o nginx alpine. E vamos dar um enter aqui, tá bom? Peraí, que eu coloquei um M aqui. É image, não tem o M, tá? Perdão. Não precisa do -image. Isso aqui, o -image a gente usa quando está criando, não quando a gente está setando, porque a gente já falou aqui para ele que a gente quer setar uma imagem, tá bom? Vamos lá. Eu não setei aqui qual que é o container que a gente quer, né? Qual que é o container que a gente quer? A gente quer o container Apache 123. Vou pular aqui. Vamos explicar aqui o comando. Então, o que a gente está fazendo? kubectl, aqui, limpar a tela para ficar mais claro. kubectl set. O que eu quero setar? Eu quero setar a imagem. Na onde? Eu quero setar uma imagem em um pod. Qual que é o pod que você quer? Eu quero setar no web server. Beleza. Então, quando eu entrar no web server, qual que é o container que você quer setar essa imagem? Eu quero setar essa imagem no container chamado Apache 123. Tá, nesse container Apache 123, então, qual que é a imagem que você quer? Eu quero a imagem nginx alpine. Beleza. Falou que a imagem foi atualizada. Vamos conferir se foi mesmo? kubectl get pods. Beleza. Falou que ele teve um restart a 7 segundos. Por quê? Porque a imagem foi atualizada. Se foi atualizada, ele precisa restartar aquele pod. Tá bom? Vamos conferir com o describe. kubectl describe pods web server. E vamos ver aqui qual que é a imagem que está. Vamos na parte de containers, certo? Vamos no Apache 123 e vamos ver aqui o image que está. O image que está agora é o nginx alpine. Bom? Beleza? Bom, vamos fazer só mais um port forward para que a gente possa confirmar que está tudo certo, que ele está rodando, tá? Vamos botar aqui um port forward, mesma porta, tudo certinho. Antes estava com Apache, a ideia agora é que volte para o nginx, tá? Vamos recarregar aqui. Beleza, voltou. Estamos de novo com o nginx aqui, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos só colocar, vamos lá no manifesto de novo. Eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos parar esse port forward aqui. Eu deixei preparado aqui mais um containerzinho só para a gente rodar
para que vocês consigam ver ele rodando com múltiplos containers. Usamos o Apache para a gente poder ver a questão dos logs. Vamos colocar um aqui agora para que a gente possa testar. Bom, isso aqui pode ser qualquer nome. Bom, só beber uma água. Vamos colocar aqui teste 1, 2, 3. Bom. E beleza. Bom, vamos lá. Vamos dar um replace de novo. Beleza. Beleza, ele está quebrando aqui na linha 14 por conta da indentação, tá bom? Vamos ajustar aqui a indentação. Fechou. Maravilha. Para a tela. Vamos dar um replace. Deletou meu pod e fez o replace. Vamos ver agora se ele está no ar, tá? Só explicando antes, o que isso aqui vai fazer? Vai baixar uma imagem do BusyBox, que é uma imagem que não tem... É mais para você testar mesmo, tá? E vai ficar fazendo um eco, imprimindo um eco infinito ali para mim, pelo menos enquanto esse container estiver de pé, tá bom? Vamos ver se ele está de pé. kubectl get pods. Beleza, então agora o meu pod chamado web server contém 2 pods e esses 2 pods estão read, estão rodando, tá? Então, se eu vier aqui dar um kubectl describe pod web server, vou aumentar aqui, e eu vier aqui na parte dos containers, a hora que eu dou esse describe, eu consigo ver que o Apache 123 está com status running, certo? E que o teste 123, da imagem BusyBox, ele está com o status running também, tá? E outro ponto também, aprendemos que podemos instanciar um pod, tá? Um container com um comando. A gente vai ver isso daí mais para frente também, quando a gente começar a se aprofundar, mas já conseguimos ver que existe a possibilidade de você passar um comando com a flagzinho command, bom? E dentro da chave você passa o seu comando que você precisa, separado por vírgulas, tá? Beleza? Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada nos logs desse container? Então vamos lá. kubectl logs web server -c para a gente especificar qual que é o container. E qual que é o container que a gente quer agora? É esse aqui, ó. Teste 123. Vamos dar uma olhada nos logs dele. Teste 123. Ó. Tá vendo que ele cuspiu aqui para mim um monte de log falando sidecar running, que é a mensagenzinha que eu coloquei aqui, né? Beleza. Tá? Bom, então, resumidamente, vamos esclarecer aqui tudo que a gente aprendeu nessa aula. Bom, vamos antes só fazer a limpeza do ambiente. É importante para vocês que estão aí, dependendo se vocês vão dar uma pausa agora, tudo. Vamos, opa, get pods. Vamos ver o que a gente tem rodando. A gente só tem o web server. Vamos fazer o delete pelo arquivo antes. Vamos lá, kubectl delete -f, né? E vamos deletar aqui, ó, pod.yaml. Às vezes, esse delete pod -f, ele demora um pouco. Delete pod, no caso, né? Ele demora um pouco. Então, dependendo se você quiser, você pode colocar um -force lá no final. Mas entenda que colocar um -force dessa maneira aqui, ó, kubectl delete -force, o que acontece? Quando você passa para ele deletar um pod, tem esse -force, ele vai esperar que os processos que estão rodando se encerrem com calma, sem quebrar, tá? Para depois ele deletar. Imagina que você tem uma aplicação que grava informações no banco de dados. Você não vai jogar um -force lá, correndo o risco dela crashar alguma informação lá no seu banco de dados na hora da gravação
e você perder todo um processo que foi feito porque você colocou um menos menos force. Então, utilize esse menos menos force em último caso, tá? Utilize ele em último caso para você garantir que você não tenha nenhum tipo de problema com as suas aplicações de ambiente crítico, tá bom? Bom, dito isso, vamos voltar para o terminal que a gente estava, que é esse daqui. O pod foi deletado, vamos só confirmar aqui, que o ctl get pods. Fechou. Ele falou aqui que não tem nenhum pod e que está vazio a namespace default. E aí, vamos entrar agora em mais um conceito, vamos trabalhar nessa mesma aula o conceito de namespace, tá bom? Acho que é importante a gente entender esse conceito de namespace para que a gente possa avançar com mais tranquilidade para as próximas etapas. Então, eu acho que é importante a gente ver namespace junto com pods, porque vocês vão ver que não é só esse pod aqui seu que estava rodando, existem alguns outros, tá? Como que funciona isso? Namespaces, elas são como se fossem diretórios que você separa cada ambiente ali no Kubernetes, tá bom? Então, como que a gente vê quais são as namespaces que a gente possui? A gente roda o comando kubectl get namespaces, tá bom? Então, se a gente vê, pô, existem várias namespaces, tá vendo? Então, a gente tem aqui a namespace default, que é a que a gente estava rodando esse tempo todo. A gente tem a namespace node.list, tem a namespace kubepublic e a kubesystem, tá bom? Então, lembrando novamente, isso aqui é uma parte bem curta e simples, por isso que eu envolvi namespace junto com pod. Lembrando, namespace, entenda ela como um diretório onde você vai separar. Então, eu vou criar uma namespace frutas e dentro da namespace frutas vai ter só as minhas aplicações que pertencem a frutas. Eu vou criar uma namespace chamada pagamentos, aonde nesta namespace pagamentos vai ter somente aplicações que pertencem a pagamentos. Bom, no caso aqui, vamos dar uma olhada rodando o comando kubectl get pods -a maiúsculo. O que isso daqui faz? -a maiúsculo mostra para mim todos os pods em todas as namespaces, tá bom? Então vamos rodar aqui para a gente poder ver. Bom, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que existem vários pods rodando nessa namespace kubesystem. E o que é essa namespace kubesystem? São todos os pods que estão rodando dentro dos nossos control plane. Bom? Então são aqueles recursos na qual a gente falou. O nosso etcd, o nosso API Server, Controller Manager, todos esses caras estão rodando lá. Bom? Inclusive, podemos fazer o seguinte. Podemos rodar o comando kubectl get pods -a espaço -o wide. Ou seja, ele vai trazer um output para a gente mais extenso, mais aberto. Então a gente consegue ver qual que é o node em que esses recursos estão rodando. Por exemplo, etcd ele está rodando no node HomeLab. Tá? Lembra que o node HomeLab é o nosso control plane? Então, ele está aqui. Conseguimos ver também qual que é o IP dele, tá bom? Então, entendemos que namespace é onde a gente separa de fato ali as nossas aplicações, tá bom? Todos os recursos de pod, eles conseguem se comunicar ali entre namespaces, a gente vai ver isso daí mais para frente, mas é uma forma de você ter uma organização maior dentro do Kubernetes. Bom, então entenda isso daí. É por isso que eu quis envolver a namespace junto com o pod, porque depois a gente vai começar a trabalhar com pods em namespaces diversos, e aí é importante que você já tenha
na mente o conceito dessa questão de namespace. Bom, uh, deixa eu confirmar aqui, eu acho que a gente já abordou tudo. Então, a gente viu a criação de pod manual, fizemos edição, usamos o comando set para poder setar uma imagem. E é importante que vocês utilizem bastante o kubectl com "-h" para todos os comandos, tá? Por exemplo, kubectl set-h, ele mostra para você tudo que você pode setar, tudo que você pode fazer um update. Então você pode fazer um update numa variável, numa imagem, nos recursos, no selector, service account, que a gente vai aprender ainda. Então tudo isso daqui você consegue usar o set, tá? Então se atenta. Usa o kubectl com "-help" para você aprender sobre os comandos. Isso é importante e vai fazer diferença no seu aprendizado sobre Kubernetes, tá bom? Bom, acho que por essa aula é isso. A gente aprendeu tudo que a gente precisava sobre os pods, tá bom? Aprendemos também sobre namespace, aprendemos a configurar o nosso primeiro cluster, e aí acho que a gente já está apto agora para partir para uma escala um pouco maior, que seria o réplica set, tá? Vocês se recordam que quando a gente deletou o pod, ele foi embora e não voltou. A gente não teve resiliência. E a gente vai aprender sobre resiliência na próxima aula. E eu espero vocês lá. Beleza? Valeu. Obrigado.